gente fazer um bloco de perguntas, as pessoas que tiverem interesse, o microfone pode circular aqui, lá em cima. Eu vou ter que ir lá. Alô? Seria interessante que as pessoas que tivessem perguntas pudessem descer aqui até para as pessoas poderem ver quem está perguntando. Boa noite. É uma honra participar desse encontro fantástico. Eliana, Estela e Luiz, que estou te conhecendo agora, apresentado por um amigo. Fantástico, fantástico. Eu estou absolutamente absorvido pelas intensidades. Mas, assim, para não me estender muito, para não ficar divagando muito e para dar tempo para todas as pessoas perguntarem também, eu vou direcionar a minha pergunta para você, Luiz. E eu fiz aqui, eu havia escrito a pergunta, eu vou ler para tornar a coisa mais didática e facilitar a questão do tempo também. Fazendo uma transposição do âmbito macro para o micropolítico, eu queria abordar o tema poder como força institucionalizada a partir da lei e a punição como força institucionalizada e estabelecida nos corpos. O que pode o corpo? Nesta relação de poder saber sobre os corpos, podemos relacionar na mesma esteira da lei que pune e absolve e absorve intensidades intrinsecamente voltadas ao prazer. Neste caso, as relações de força, onde há a presença da lei, por conseguinte da punição como força coercitiva, estaria presente como grande corolário ou grande motivo o prazer de punir. E muitas vezes também o prazer de quem é punido. Nesse sentido, poderíamos colocar como forças imanentes as estruturas de poder na tríade lei, punição, prazer, a partir da ótica e de uma ética do desejo. Eu peço desculpas por ter que trazer Lacan aqui, depois eu vou até me autopunir depois, porque é uma heresia. Falar de ética de desejo é um desperdício, mas eu fiquei tentado em trazer essa noção de prazer e da ética do desejo a partir da noção Foucaultiana, em cima da abordagem que você colocou. Eu queria provocar essa discussão da relação de prazer em quem pune e da relação de prazer em quem é punido. Obrigado. Olá. Boa noite, meu nome é Tiago e eu queria trazer uma discussão que está muito emergente aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está exportando enquanto tecnologia, que é a questão das internações compulsórias para a infância e adolescência, né? E como está colado o discurso policialesco, no momento que a gente pega essa intervenção do Estado como política, que vem migrada, né, de uma Secretaria de Ordem Pública e que repousa numa Secretaria de Assistência Social. Eu queria pegar isso como analisador, né, para a gente poder trazer elementos novos de discussão. Num contexto em que o município coloca na mídia como ponto positivo, em que as dezenas de intervenções nas Cracolândias já recolheram, até final de setembro, 1.700 pessoas, e isso é um dado de qualidade, isso é um dado de positividade, isso é um dado de uma boa repercussão enquanto operação, né? Eu queria que a gente pudesse colocar isso como analisador, porque na hora em que há uma intervenção da polícia num espaço como a Cracolândia, estou pegando isso porque é interessante pensar o que é que autoriza, o que é que legitima uma prática como essa. No momento que a gente coloca todo mundo na mesma conta como usuário de crack, não importa a qualidade do uso, que tipo de uso, né, qual a relação que o sujeito tem, mas se está ali, é o usuário e merece ser internado, precisa ser internado, né, é interessante ver como a gente faz um recolhimento
vamos dizer, guardando as devidas proporções, uma espécie de genocídio na qual a gente faz uma limpeza, né, geral, em nome de um discurso nobre, em nome de uma organização da cidade. Afinal, estamos sediando uma série de eventos, né, de massa. A gente vai ter as Olimpíadas, as Copas, a Copa do Mundo, mas a gente vai ter também um encontro de jovens católicos aqui, que vai ser, há uma expectativa de que se chegue mais gente para esse evento do que para a Copa do Mundo, né? E é curioso ver como a cidade que está atravessada por esses eventos escolhe práticas como essa e se produz uma opinião pública que autoriza ou que de algum modo aplaude, né, essa discussão. Eu estava agora em João Pessoa e é impressionante como o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro está tendo um eco no Brasil inteiro. E eu queria que a gente pudesse colocar isso como analisador, que a gente pudesse discutir isso aqui, porque a gente está falando de uma prática policialesca, a gente está falando de adolescentes que estão sendo encarcerados em nome de uma desintoxicação compulsória, tá? E parece que a gente está, de algum modo, só aplaudindo e achando que esses dados da assistência social está se traduzindo em qualidade e em cuidado. Só um detalhe, para a gente colocar aqui com a mais. Na hora em que esses jovens são recolhidos, né, eles são encaminhados imediatamente para a delegacia para ver se tem ficha criminal. Depois disso, é que eles são, se houver necessidade, encaminhados para a unidade de saúde para o cuidado. Bom, meu nome é Rafael. Eu queria fazer uma pergunta para a Vera nessa mesma linha de exportação de políticas de segurança pública do Rio de Janeiro, né? E aqui a gente está tendo a questão das UPPs e, pelo que a gente tem contato, né, das comunidades que têm essa política de segurança pública, há uma grande militarização da vida social com base na UPP, né? Então, você tem a festa de 15 anos da menina, é feita com o capitão do BOPE, aula de jiu-jitsu com os militares, a escolinha de futebol com os sargentos da PM, e, ao mesmo tempo, você tem uma imposição do que seria uma cultura daquela comunidade, né? Quer dizer, uma imposição de fora, de uma cultura de fora. Então, você tem aulas de violino para as crianças e, ao mesmo tempo, a proibição do funk, dos bailes, etc. E a gente tem percebido também uma substituição da criminalização tradicional do tráfico de drogas por uma criminalização do cotidiano, né? Das lan houses, do desacato, da desobediência, do furto de energia elétrica, do uso de drogas, né? Então, é uma teia de controle maior naquela comunidade, né? Uma substituição de uma política de extermínio por uma política de controle, haja vista as câmeras do Santa Marta, etc. E aí eu queria perguntar se você acha que isso, na verdade, é um novo mecanismo de biopolítica e de militarização, né? Como é que você está vendo essa questão das UPPs aqui no Rio? Eu queria agradecer à mesa, principalmente você, Luiz. A gente vive em um estado de polícia, e eu vivo duplamente um estado de polícia porque eu sou policial. Isso há 13 anos. E quando a gente vira policial, a gente ganha uma arma. E essa arma, toda e qualquer arma, é feita para ser utilizada. Ou na própria cabeça, ou contra o outro. Isso depende do tempo. Você, quando toma consciência do que está acontecendo na sociedade, pode durar apenas 1 segundo para você atirar contra a própria cabeça, ou contra o outro. Então, uma arma é para ser utilizada, assim como uma rosa é feita para ser presenteada. Por isso que eu gostei da sua fala, que você faz nos relembrar a questão do estado de consciência. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco a questão do estado de polícia para o estado de inconsciência. A gente tem que começar a lembrar o que nós somos. Porque essa questão da judicialização, isso todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Está sendo repetitivo. Ninguém mais é criança, ninguém mais é bobo. Não é verdade? A mídia todo dia fala a mesma coisa. Então, o que é o estado de inconsciência? É a gente não saber o que a gente é. A gente está fazendo o papel que nos cumpre. Se eu sou professora, eu sou realmente professora. Se eu sou socióloga, realmente eu sou socióloga. Se eu estou como psiquiatra, realmente eu sou psiquiatra.
Então, o estado de inconsciência é o estado da psiquiatrização, é o estado da psicologia, enfim. Então, eu convoco a todos ao estado da consciência. E eu, atualmente, antigamente eu tinha muita vergonha de ser policial, porque nos é empurrado a nós, policiais, uma culpa muito grande. Desculpa, eu não tenho culpa de nada quanto aos erros que nós mesmos cometemos. Hoje em dia eu tenho orgulho, porque através de, como policial, eu posso ajudar um pouco crianças, adolescentes e adultos. Enfim, a minha pergunta a você, Luiz, é se você aceita tomar um chopp daqui a pouco. Porque, afinal de contas, eu sou de Brasília, a gente está saindo da seca, que falam da lei seca, está começando a chover em Brasília, e eu queria brindar um pouco essa cidade maravilhosa que eu tanto amo, e brindar um pouco a humanidade, que, meu Deus, obrigada por viver, obrigada pela alegria, e vamos lembrar um pouco a força que a gente tem no coração. Obrigada, gente. Fazer mais uma pergunta e depois a gente abre para as respostas. Boa noite. Eu tentei escrever no sentido de manter a objetividade em respeito às falas dos demais e ao tempo. O professor Luiz Fugante, logo no início da sua fala, ele comenta o seu incômodo com a cultura de ter sempre que falar bem ou de ter sempre que falar mal. Eu desejo partilhar com ele, com os demais de vocês, inclusive com os demais da mesa, o meu incômodo com uma parte da fala dele em que demarca o que ficou para mim como uma certa ética de homens fortes. E, nesse trecho, na parte do meio para o final da tua fala, ficou em mim como que um modelo ideal de pessoas, de seres que sejam fortes, né? Sob a ameaça de que, caso não consigam atingir esse ideal de força, esses seres se constituiriam em eunucos, em frágeis e impotentes. Foram expressões que você usou. Como esse centramento nesse ideal de pessoa me incomoda, porque estão calcados em imagens de força e numa força que está calcada numa imagem de sexualidade, né, de potência, de virilidade, de eunuco, porque o contrário disso você citou seria o eunuco. Ou seja, se o homem não consegue ser, e você o tempo inteiro usa homem, interessante, você não usa humano em momento nenhum da tua fala, você usa o homem. Então, se ele não consegue atingir esse ideal de humanidade que tua fala traz, aí você traz no final dela que ele desejos de homens frágeis, eunucos e impotentes. Então, como isso me gerou incômodo, eu devolvo para você esse incômodo até para que você possa precisar melhor em que território você está querendo dizer, expressar com esses termos. Obrigada. Mais uma, tá, gente? Depois a gente volta para a mesa. Boa noite, meu nome é Paula, sou aluna da graduação da Psicologia aqui da UERJ. Gostaria de agradecer muitíssimo a mesa e eu queria colocar, até muito inspirada na policial que falou agora há pouco, que eu, como moradora de uma comunidade do Rio de Janeiro, dentre as mais de 900 que nós temos, não sei se todo mundo aqui sabe, mas não existe um bairro no Rio de Janeiro que não esteja, digamos, ocupado por uma comunidade. E isso eu acho que é uma particularidade muito nossa. Falando da questão do território, do policiamento do Milton Santos, eu só estou colocando isso porque a gente está falando hoje da ocupação do espaço, da experimentação policial das ocupações dos espaços aqui no Rio de Janeiro, e isso está vindo muito em pauta agora, e eu não sei se todo mundo tem a vivência de que isso é uma prática muito constante,
que a professora Vera muito bem abordou, que historicamente vem da prática da Inquisição, mas, assim, na minha vivência, que não é tão antiga assim... Desculpa, só queria contrapor um fato histórico com as minhas lembranças da infância, que não são tão agradáveis. Falou em sair, porta fora, dizendo que ia embora. Só que eu não fazia ideia de como chegar até a minha casa ou a casa da minha avó, que era mais próxima. Então, eu pedi ajuda, por um acaso, a uma universitária, que me explicou, que me deu total atenção naquele momento, me ouviu, me acudiu, mas que me colocou uma questão acadêmica, que naquele momento ela não poderia me guiar até o meu destino. E por isso ela iria me conduzir a uma entidade policial. E eu tomei aquilo como moradora de uma comunidade como algo apavorante. E nesse momento ficamos ali algum tempo em um embate, porque eu pedi a ela para que não me colocasse nessa situação. E ela, eu não sei se ela entendia o motivo do meu medo, mas acredito que não. E a gente concluiu a história com ela me deixando próxima a dois policiais, eu negando o olhar deles, e eles não tiveram muita iniciativa de tomar qualquer atitude. Mas, resumindo a história, eu finalmente consegui me encontrar, não fiquei perdida há muito tempo. E eu só queria colocar que, mais posteriormente, sendo parente de um policial militar que foi vítima de um assassinato em trabalho, e mais posteriormente ainda, tendo um contato maior, que eu tenho que confessar que no começo foi quase tanto apavorante quanto na minha infância, mas que eu tive um contato maior com a Corporação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e que isso me fez pensar em um diálogo. Não que eu não pensasse na questão somente do papel, do desempenho do papel do policial militar, mas como nos imbricamentos que todos nós estamos envolvidos. E como é que a minha questão finalmente é como é que a gente dialoga com isso, né? Como ele bem colocou, como é que as nossas práticas muitas vezes estão colaborando para perpetuar alguma coisa que de repente a gente não quer, ou que de repente em circunstâncias diversas a gente está questionando. Como é que a gente se coloca nas práticas de judicialização da vida? É isso. Obrigada, gente. Desculpa aí. Voltar a palavra à mesa. Alguém se candidata a iniciar as respostas? Eu acho que vou responder rapidinho. As internações compulsórias são um escândalo no Rio de Janeiro, né? Existe, no momento, uma articulação jurídica para tentar... o secretáriozinho que era da ordem, da lei da ordem, passou para assistência social. Isso é um sintoma do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Até sobre o personagem, eu tenho um filme do Bertolucci, maravilhoso, chamado Conformista, um filme muito antigo. Veja esse filme, que é um filme sobre as subjetivações fascistas da Itália. Eu acho que retrata muito o personagem, e essa migração é óbvio, né? Eu acho que o seminário, eu acho que nem é tão óbvio assim a coisa da judicialização da vida, como alguém falou aqui. Eu acho que esse é um dos sintomas, né? Então, o crack é um dispositivo maravilhoso para isso, porque não existe nenhuma pesquisa, né? As pessoas dizem, não, a pessoa fuma crack 1, 2 vezes, ele já está dependente. Isso não é real, isso, né? Mas ele virou, né, um consenso que
Então, isso é uma coisa que nós temos que resistir. Eu acho que já existe no Rio de Janeiro uma rede de resistência e nós temos que ir calada, indo pelas beiradas, porque é muito difícil, né, você lutar contra a proteção, né? A proteção, hoje teve uma operação que, então eu quero agradecer até a estatística aqui que eu não tinha, de 1.700 pessoas presas, né? Então, eu acho que eu mais concordo com a intervenção do companheiro que falou do que qualquer coisa. Sobre, quer dizer, as UPPs, elas são um experimento norte-americano e israelense de ocupação de território. Né? O meu filho mais novo sempre diz, mãe, isso é teoria da conspiração. Mas saiu no Wikileaks, né? O cônsul-geral americano, Wikileaks, né? Vazou, né? Não é só a doida que vazou, né? Mas também vazou no Wikileaks a história de que o cônsul-geral dos Estados Unidos diz que isso nada mais é do que a política. No meu texto eu digo exatamente a expressão, é a gestão policial da vida. Esse é o projeto de Medellín. Medellín tem um teleféricozinho também, igualzinho, não sei se é a mesma empresa, né, que faz o teleférico, mas Medellín também tem. Também produção de sociólogo, Medellín também, produção de sociólogo. Também produção, a esquerda punitiva também aderiu. E hoje já é um projeto down, né? A taxa de homicídio já cresceu. E tem um pesquisador colombiano chamado Pablo Emílio Angarita, que já mostrou, né? Ele faz uma análise, né, dos atores sociais que desapareceram, né? No caso da Colômbia, é uma ocupação contra o controle territorial que a guerrilha tinha e tal, mas eu acho que é um experimento internacional. A Palestina, né, eu acho que é um exemplo disso. Estamos aqui, os muros ecológicos aqui no Rio de Janeiro, né, nada disso é original, né, nós estamos vivendo uma fase bem Disney, né, bem Zé Carioca da vida, tem até a Ararinha, falamos dos vários eventos, mas teve o Rock in Rio, que era, meus alunos já conhecem essa piada, né, não tinha rock, não tinha drogas, espero que tenha havido bastante sexo, porque drogas e rock and roll não tinha, então faz parte, mas acho que não teve, acho que nem sexo rolou, mas, então eu acho que faz parte dessa gestão policial da vida e desse Rio de Janeiro artificial, né, desse Rio de Janeiro fake, né, que os guetos americanos chamam de white trash, né, lixo branco, né, o Rio de Janeiro está completamente tomado por isso. Então, controle, né, sobre a polícia, né, eu acho que o que fazer com a polícia, né, eu tenho dito em todos os meus textos que o homem policial, né, é a categoria mais sofrida, e talvez a gente só possa comparar o recrutamento de força de trabalho para a segurança com o que era da construção civil no milagre econômico, né? É o grande recrutador de mão de obra, né? E esses homens são atirados, né, a essa missão de caveira, né, que é o grande esplendor do Rio de Janeiro, que essa semana sofreu uma grande baixa, o esplendor, né? Mas uma coisa que me impressiona muito é a quantidade de policiais presos. Hoje tivemos a primeira prisão, né? E também a transformação da crítica das pessoas que querem ser a polícia da polícia, que nós estamos tendo agora dentro da judicialização o juiz do juiz, a polícia da polícia. Então eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu acho que nós vamos viver no Rio de Janeiro uma situação que cada vez, né, tem mais polícia, cada vez mais a polícia é convocada, né, para se atirar a resolver, né, todos os problemas, né, da convivência humana regular. Então isso também do lado do homem polícia é uma questão muito sofrida, mas a polícia não está só no homem policial, né? O que a gente está discutindo aqui é o que a gente tem de polícia, né? O conselho tutelar foi transformado num tribunal, né? Então, eu acho que a polícia, nós estamos vivendo um estado de polícia, onde os homens polícia
vão, né, quer dizer, eles estão agora vendo também um pouquinho o que é vida nua, o que o Agamben falou. Então, um caso exemplar disso é aquele policial civil, Trovão, que saiu na revista Época, quando teve uma das chacinas do Alemão, porque já são mais de 200 mortos na chacina Conta-Gotos. O Trovão era um policial civil, vestido como se ele estivesse de guerra na guerra do Iraque, saiu na capa da revista Época com a seguinte, ele fumando um charuto, os corpos negros sangrando ali no beco, aparecia, e na revista Época saiu a manchete inovação no combate à criminalidade. Eu digo, desde Canudos, que é assim que se combate, não tinha inovação nenhuma. Esse homem hoje está preso. Naquele momento, todo o esplendor refluía para ele. Hoje ele está numa solitária, não deve estar entendendo nada, né? Porque ele foi tão glorificado, atirado, né? Então, eu acho que a melhor maneira da gente trabalhar isso, quem trabalhou foi Glauber Rocha, num filme que se chama O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, onde o cangaceiro e Antônio das Mortes estão ali se olhando e são homens, são iguais, mas ali está a questão, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse esplendor que está não só na ação policial e no estado de polícia, mas que está em todo mundo que aplaude as cenas de tortura, né, dos caveiras, né, e que, por uma coisa muito interessante, são camisas pretas, né, que aí, de novo, vão voltar para o filme do Bertolucci, né, como começa e acaba o fascismo, né? Então, é isso. Eu queria fazer uma resposta sintética em relação à última colocação do incômodo da moça que se expressou aqui, até articulando com a questão que a Vera acaba de colocar em relação à polícia da polícia, ao juiz do juiz. Agora a gente tem como é que chama essa ministra? E a Eliana Calmon, que resolveu enfrentar, né, os bandidos de toga. Algo muito interessante. A gente sempre tende a aplaudir essas coisas. A sociedade indignada aplaude, e também a sociedade, em geral, indignada, aplaude quando se põe os políticos na cadeia, etc. e tal e tal. O que eu chamo a atenção sempre é essa vontade de julgar, mesmo em nome da verdade mais verdadeira que tem dentro de nós. Eu sempre me questiono, e aqui eu acho que essa questão ela se encaixa com a ideia de força que eu combato, e a ideia de força que eu queria deixar clara aqui. Existe uma ideia de força que, na verdade, não é força, é a fraqueza, a impotência humana que sempre se empodera, que gosta de poder, né? O homem poderoso é um homem fraco. Já vamos começar por aí. Então, é uma outra definição de força. E o homem fraco, ele vive num buraco. Deleuze e Guattari vão dizer que existe uma máquina de rostificação na sociedade. E essa máquina de rostificação, ela sempre pressupõe um buraco negro e um muro branco. O buraco negro nada mais é do que o homem separado das suas potências. O homem separado do que pode. Né? Ele pode agir, sentir, pensar de modo ativo. Ele pode aproveitar o que lhe acontece para criar realidade. Esse é o homem ativo, esse é o homem forte. O homem separado do que pode, ele faz um mau uso do mal que lhe acontece. O homem forte sempre aproveita, inclusive o mal, inclusive a doença. E ele transmuta o que lhe acontece, inclusive de pior, em matéria de criação, e não de acusação. Ele não acusa o outro, nem a si mesmo. O homem fraco é que acusa, né? É que julga. Então, eu diria, a Eliana Calmon, eu desejaria muito que a indignação dela realmente fosse a partir de uma afirmação das forças diferenciais do homem, e não de um sujeito de verdade. Sujeito de verdade, eu prefiro o sujeito falso. O sujeito mentiroso me agrada mais do que o sujeito de verdade. Sujeito autorizado, né, ele é pior do que o terrorismo despótico.
né? O humanismo autorizado, a gente sabe muito bem a que serve hoje os direitos humanos, né? Em nome dos direitos humanos se faz as piores atrocidades, tá? Então, a hora que eu falo de um lugar oco de impotência humana, espumando justiça, em nome de uma verdade, né, de uma reparação. Aliás, a justiça restaurativa está aí para ajudar, né, nisso que a Estela estava apontando há pouco, o que acontece com os conselhos tutelares, né? Justiça restaurativa é outro engodo terrível, né, que, na verdade, ela é um meio eficaz de introjeção de má consciência nas pessoas. Mas, enfim, a questão é, enquanto tem um sujeito de autoridade mais verdadeiro do que os outros, né, nós não saímos, nós não fazemos a lição de casa. Então, o que nos move? O que nos move deveria ser o seguinte, deveria ser a invenção de uma maneira de viver cujo resultado... Vocês assistiram o Solitário Anônimo? Alguém assistiu esse curta-metragem Solitário Anônimo, da Débora Diniz? É um filme, 16, 17 minutos, onde, no finalzinho, a diretora pergunta para esse homem que queria morrer, né, e foi salvo violentamente pelo poder médico. O que é o seu futuro? É uma hipótese. E o seu presente? É o que se apresenta, é o real. E o seu passado? É uma montanha de lixo. O que leva uma vida a viver de uma maneira tal que, ao passar, o seu passado vira lixo? É essa responsabilidade que eu queria chamar a atenção. Jamais uma responsabilidade moral, mas uma responsabilidade ética. O que fazemos das nossas vidas? Dependendo da maneira como vivemos, nós botamos lixo dentro de nós. Tá? Então, é esse lixo que a gente põe dentro de nós, que pede mais repressão, mais polícia, mais lei, mais norma, mais punição, né? Mais vingança, mais mundo adequado de acordo com a minha impotência. Eu quero um mundo que me sirva, porque, no fundo, eu sou um improdutivo, um impotente, um eunuco. Agora eu vou esclarecer a noção de eunuco em relação à questão sexual também. Não tem nenhum chauvinismo aqui, nenhum machismo, né? Se vocês quiserem, a gente muda os nomes, muda as palavras. Spinoza diz sempre, a coisa que menos homens sabem fazer é distinguir a palavra da imagem e do pensamento. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a palavra, outra coisa é o pensamento. Palavra sem pensamento não vale nada. Isso também vai do modo como a gente interpreta as coisas. Cada um tem a interpretação que merece. Por quê? Porque nós interpretamos de modo elevado ou de modo baixo as coisas, né? A hora que eu digo investir na força, eu estou entendendo força como potência de criação de vida e não como vontade de apoderamento dos outros, de exploração dos outros. Aquele que quer se apoderar, que quer se vingar, que quer impor o seu poder, é um fraco. E é preciso a gente cuidar dessas noções, porque enquanto a gente busca Estado de Direito, né, a gente faz igual Hannah Arendt, igual a Escola de Frankfurt, igual a esses que acreditam na ONU, na Unesco, nesse Tribunal de Haia. Não existe lei que não seja sustentada pelas qualidades das forças. Tá? Se a gente quer realmente mudar as relações sociais, a gente tem que começar a enfrentar as forças com suas qualidades. Tudo é força, no fundo. Então, não adianta eu acusar as forças como uma vontade de fascismo, de terrorismo, disso, daquilo. Essa visão, olha, nem os nietzschianos mais ruins, os piores nietzschianos já nem confundem mais isso, né? Então, a gente interpreta de acordo com o que a gente quer. Eu sonho, e eu invisto em ficção, adoro ficção, uma ficção de vida, um ideal de vida, um idealismo de vida, né, cujas maneiras de viver, né, eu posso criar aqui e agora. Eu sou responsável pelas condições de vida que me efetuam. Eu posso criar as condições que me efetuam sem depender das condições exteriores. Essa vida que está nas minhas mãos, essa responsabilidade, a gente tem que deixar de ser lascivo, piedoso e complacente consigo mesmo. Tem que ter uma crueldade, uma autoprodução de si.
É isso, ser forte para ser generoso e não gatuno, explorador e querer se apropriar do outro, né? Então é desse amor, isso é um amor, isso não tem nada a ver com chauvinismo, com machismo, tá? Absolutamente com nada, tem a ver com uma qualidade afirmativa de vida, né? Então, nós, de novo, me incomoda muito essa vontade de falar mal ou falar bem. Infelizmente, né, estamos no nosso horário, vamos encerrar então essa mesa. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Luiz Fugandi, a presença da Vera. A presença da Estela também. E eu vou passar a palavra para a professora Olívia. Só para encerrar, convidar todos amanhã, começamos outra vez às 1h30, e né, provavelmente vão se repetir os debates que fizemos hoje. E para agradecer as nossas duas alunas de pós-graduação, uma orientanda da Estela, que conduziu a primeira mesa, a Késia, e a Laila, que conduziu essa segunda mesa, né? A gente também agradece a todos que estavam colaborando dentro desse evento, né, para que ele aconteça com qualidade. Então, nossos alunos todos que estão participando. Ok, até amanhã.